E ele fala de mim para os outros? Oi, aqui quem fala é a bruxinha das cartas, sou bruxa e taróloga, e hoje a gente vai descobrir o que aquela pessoa amada fala de você para os outros. Se a pessoa não te conta, você descobre hoje aqui no tarô. E você vai ter duas escolhas para descobrir o que ele fala de você para os outros. A pedrinha número 1, o olho de tigre. Ou você vai poder escolher a pedrinha número 2, o quartzo rosa. Você vai descobrir hoje, se concentra na pedrinha que você quer e deixa aí nos comentários também, se você escolhe a pedrinha número 1, olho de tigre, ou a pedrinha número 2, o quartzo rosa. Vamos descobrir o que ele fala de você para os outros. A pessoa amada se concentra e se conecta à sua energia. Vamos começar? Para quem escolheu a pedrinha número 1, o olho de tigre. O que ele fala de você para os outros? Vamos descobrir? Se concentra. Lembra sempre, é uma tiragem coletiva. O que ressoar para você, você agradece. O que não vier, você devolve ao universo. E se adapta à sua situação. Vamos ver o que ser amado fala de você para os outros. Vamos ver. Vamos lá, se concentra. Joga sua energia pro momento. Vamos lá. Vamos descobrir o que a pessoa amada fala de você para os outros. Vamos lá. Para quem escolheu a pedrinha número 1, que a pessoa fala de você para os outros. Eu vejo que muitos aqui que falam um pouco mal de você, tá? Falam que você é aquela pessoa que é muito carente, aquela pessoa que não tem atitudes, então eu vejo que ela não fala bem de você em alguns casos aqui. É uma pessoa que às vezes conta vantagem sobre você em alguns casos aqui, me mostra aquela pessoa que fica falando coisas absurdas ao seu respeito, é uma pessoa que não te respeita muito. Então você tem que tomar cuidado dessa pessoa que fala mal de você pelas costas. E às vezes você tá pensando, poxa, aquela pessoa pensa em mim, tá com saudade. E ela tem às vezes aquela atitude um pouquinho de egoísta. E você tenta relevar. Mas é uma pessoa que não fala bem de você, né? Me mostra que, infelizmente, é aquela pessoa que tá falando mal. Que realmente não tem pensamentos positivos de você. E acaba falando que você é o errado, que é você a pessoa que tá à procura dela. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa, né? É uma pessoa que julga você, que só vê o erro em você. Então ela fica falando mal de você, né? Tem que tomar cuidado com essa energia. E energia mesmo é você. Tá se inscrevendo aqui no meu canal, ativando o sininho para mais conteúdo como esse. Em alguns casos, para quem escolheu a pedrinha número 1, a pessoa até fala de você, mas o que ela fala é mais assim, de momentos mais de carnal, de momentos mais físicos, assim, é bastante superficial nesse sentido, né? Não é uma pessoa que vai falar das suas qualidades, fala um pouquinho mais dos seus defeitos, né? Aquela pessoa que fala mais de momento para se gabar também, né? Então, assim, são pouquíssimos o caso que a pessoa fala até um bem de você, mas é aquela coisa bem superficial que a pessoa fala sobre você, nada muito relativo. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas pessoas que falam mal de você. Não tá na hora de você também cortar e deixar pra lá. Não levar o que aquela pessoa falou mal de você, não é eu vou me vingar e falar mal dela. É cortar. Porque senão você vai se passar pela ruim, você que vai ficar mal com essa situação. Então, se é uma pessoa que tá falando mal de mim, por que eu vou insistir? Por que eu vou correr atrás de uma pessoa que simplesmente, em vez de falar bem de mim ou seguir em frente, tá falando mal? Eu vou cortar e vou viver a minha vida. Eu vou mostrar que eu sou madura o suficiente para começar um novo ciclo e não depender do outro. E se ele quer falar mal de mim, ele não vai ter como falar porque eu estou vivendo a minha vida. Então isso é muito importante, tá? Então se a pessoa tá falando mal de você, corte essa relação e vá seguir em frente, viver a tua vida. Você não depende do julgamento do outro para você continuar seguindo em frente, tá bom? Vou tirar aqui um conselho do tarô de Osho, para quem se conectou com a pedrinha número 1, e vamos ver o que conselho ele vai dar.
Vamos lá. Se concentra. Vamos lá. Vamos ver o que o tarô de hoje tem ali dizer. Se concentra aí. O que ele fala de mim para os outros, eu não posso me importar e não posso mandar naquele outro, mas eu preciso da coragem, ouvir a minha intuição e não me iludir. É seguir em frente com a minha vida. É procurar alguém que venha realmente para me trazer felicidade. É não ficar naquele momento, tá falando mal de mim, não me quer, mas eu me iludi. Eu quero o meu sucesso. Me aventurar em novas pessoas, em novas coisas para que eu veja o meu crescimento. É uma conexão de você com você mesmo. Então se amadureça, cresça. Se aquela pessoa tá falando mal de você, se aquela pessoa te ignora e não quer saber, eu também vou viver. Vou deixar para trás e vou seguir em frente. Vou cortar o passado, cortar com essa pessoa e seguir a minha vida. Para que ela não fale mais de mim e eu seja mais feliz. E se ela falar, você não tá nem aí, você tá seguindo a sua vida para novos rumos, tá bom? Agora a gente vai para a pedrinha número 2, quem se conectou com o quartzo rosa. Vamos ver o que ele fala de você para os outros. Para quem se concentrou com essa pedrinha número 2, vamos descobrir. Se concentra. Coloca toda a sua energia do momento. E vamos ver. Vamos lá. Se concentra. Vamos ver. Para quem escolheu, né, a pedrinha número 2, que ele fala de você para os outros, aqui eu vejo que é uma pessoa que fala muito de você. Mas alguns falam um pouquinho de algumas mágoas, algumas coisas que ficaram para trás, né? Uma pessoa que mostra alguns casos aqui eu vejo arrependimento de vocês não estarem mais juntos. Então é uma pessoa que fala de você com aquelas mágoas, fala de momentos bons que vocês viveram, né? É uma pessoa que quer saber mais de você, então fala dos outros. Como era fulano, como era aquela pessoa, né? E falando de você, às vezes ela quer saber se o outro vai falar de você, se você tá vivendo a vida, o que você tá fazendo, porque mostra, claro, isso também. Então eu vejo que é uma pessoa que fala de você, não vejo que fale mal, né? Porque mostra um pouquinho daquela saudade, daquele arrependimento. E ela quer saber de você também, falando de você para os outros. Talvez ela colha alguma coisa que ela saiba sobre você, né? Mas infelizmente aquela pessoa que em vez de falar só para os outros, em vez de se comunicar, é uma pessoa que só quer saber, né? Infelizmente é aquela pessoa que comenta, que tem alguma saudade, mas tá seguindo em frente, né? Então, não se iluda muito do que a pessoa fala de você, porque tem até a saudade, tem aquela questão de lembrar alguns momentos e falar para os outros de uma boa pessoa que você era, do que vocês viveram, mas não é de tomar atitudes, né? E falar por falar, todo mundo fala, mas o que adianta falar e não procurar, né? Então, assim, mas veja que é uma pessoa que quer saber muito de você, então fala bem, né? Quer procurar sobre você, né? Mas assim, é só mais isso, né? Falar o bem, querer saber sobre você, mas não vai ver a procura, então é só uma pessoa que fala bem ou fala de alguns sentimentos que aconteceram, tá bom? Vou tirar aqui o conselho do tarot de Osho também, para quem escolheu a pedrinha número 2. Quartzo rosa. Vamos ver. Vamos descobrir. Vamos lá. Aqui o conselho é: ok, a pessoa fala de mim, né? Até demonstra que quer saber sobre mim, então fala bem, tem alguns sentimentos, então acaba, né? Ainda falando sobre você bem. Mas ela tá te procurando? Não, né? Porque se ela quisesse só saber, só se comunicar, ela viria atrás.
Então ela só tá falando de você, então eu também vou viver minha vida, minha intensidade. Ok, se futuramente for pra gente ter alguma coisa, tudo bem. Mas eu não vou me prender. Que bom que está falando de mim para os outros. Isso mostra o quanto eu fui bom, eu não fiz nada de errado. Mas eu vou continuar seguindo em frente, né? Não vou viver a ilusões, a concessões. É viver a minha amistosidade. Que bom que fala bem de mim, mas eu vou seguir a minha vida, não vou me comparar aos outros e o que for para ser, vai ser. Esse é o momento de eu ser receptivo comigo mesmo, tá falando bem de mim, tá falando que eu sou uma boa pessoa. Mas ela tá seguindo a vida também, né? Tá querendo saber sobre você. Mas se ela quiser, ela vai vir te procurar. Se ela quiser, ela vai dar o jeitinho dela para que, além dela falar de você, de ter esses momentos de nostalgia, também se comunique. Mas você segue em frente. Vive a tua vida e o que for para ser, vai ser. Sempre estar bem com você, em conexão com você, é muito importante. É uma pessoa que fala bem de você, se for para acontecer, vai acontecer. Mas é você estar em paz com você mesmo, seguindo a sua vida, seus pensamentos e confiando que o melhor acontece. Mas não se prenda, segue em frente. Quando for para ser, vai ser. Apesar da pessoa falar bem de você, você vai viver e o que for para acontecer, vai acontecer, tá bom? Então vamos lá. Essa foi a tiragem de hoje, né? Que ele fala de você para os outros. E assim, você quer tirar uma tiragem mais com a sua energia, quer saber mais coisas, é só estar entrando no meu site que está aparecendo na tela. Lá você fica por dentro de todas as novidades. Eu desejo que vocês fiquem bem bruxinhas e bruxinhas. Até a próxima. Tchau!